E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos fazer uma tier list do Campeonato Brasileiro de 2025. Quais são os times que são postulantes ao título? Quais são os times que são postulantes a uma vaga direta na Libertadores da América? Quais são os times que eu acredito que vão ficar ali brigando por uma pré-Libertadores? A gente sabe que pré-Libertadores é muito relativo, muitas vezes abre mais vagas por conta de campeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil, campeão de Sul-Americana, entre outras coisas. E também vamos falar quais são os times que eu acho que vai ficar naquele meio de tabela, que vão ficar somente para Sul-Americana, e quais são os times que eu acho que são postulantes ao rebaixamento. Lembrando que eu não sou o dono da verdade, eu não sou claro evidente, eu não posso ver o futuro pertence a Deus. É somente uma análise levando em consideração os reforços, o elenco, quem permaneceu, quem saiu de cada time, mudança de treinador e tudo mais, beleza? Lembrando que eu vou fazer completamente sem clubismo. Então, cara, se tu ficar chateado ou não, eu tô levando aqui só em consideração a análise de futebol. Show? Deixa o like e se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo que eu publicar aqui. É muito importante a sua inscrição. Estamos com a meta de bater os 300 mil seguidores nesse ano de 2025. E quanto mais vocês se inscreverem, compartilharem com os amigos de vocês, vocês vão estar me ajudando demais a continuar trazendo conteúdo aqui. Bora pro vídeo. Então aqui primeiro eu vou colocar quais são os times que eu acredito que são postulantes a serem campeões. Aqueles times que têm os melhores elencos e que já entram como favoritos de acordo com o investimento e tudo mais. Para começar, o primeiro time que eu acho que é postulante para ser campeão brasileiro em 2025 é o atual campeão, que é o Botafogo. Então eu já vou colocar o Botafogo. Cara, muita gente vai comentar, mas o Botafogo perdeu o Luiz Henrique, perdeu o Almada, perdeu o Júnior Santos. E ok, rapaziada, perdeu sim esses jogadores, mas o Botafogo está contratando. O Botafogo tá buscando o Bitelo, o Botafogo já contratou o Arthur, o Botafogo já tem um acerto também com o Endel, o Botafogo já tem ótimos jogadores no seu elenco, o Savarino, o Igor Jesus, tem Alex Telles na lateral, tem Alexander Barbosa, tem o próprio Bastos na zaga, você tem ali um Botafogo que contratou o Jair, um zagueiro promessa do Santos, que pode dar muito certo nessa temporada, contratou o David Ricardo do Ceará. Eu acho que o Botafogo, que já tá aí com a janela de transferências, com investimento beirando a casa dos 400 milhões de reais, com todas essas contratações, entra muito como favorito a conquistar o Campeonato Brasileiro mais uma vez. Se vai conquistar ou não, eu não sei, mas o Botafogo estará brigando pelo título, eu não tenho dúvidas disso. Outro time que eu acho que entra como muito postulante é o Palmeiras, cara. O Palmeiras fez um investimento bem legal nessa janela de transferências, como já não investia há muito tempo. O Palmeiras conseguiu melhorar o seu elenco para buscar conquistar algum título importante. A gente sabe como o Palmeiras é regular em campeonatos brasileiros com Abel Ferreira. Então, falar de postulante a título do Brasileirão, você tem que colocar o Palmeiras, ainda mais com os reforços, com as contratações que chegaram nessa temporada. Eu acho que o Palmeiras dessa vez realmente ali tem time para ser campeão brasileiro também. E para finalizar, os três postulantes, eu coloco o Flamengo, que também tem um super elenco, tem ótimos jogadores. Eu não sei qual vai ser o encaixe do Felipe Luiz em 2025. Mas pode encaixar, tá muito certo, tá muito positivo, mas a gente sabe que a pressão no Flamengo é absurda. Se o Felipe Luiz perde 2 jogos, a torcida já cai em cima pedindo demissão. Então, o Flamengo tem um super elenco, mas já faz muito tempo que o Flamengo não consegue disputar o título do Campeonato Brasileiro. Você olhar e falar, cara, o Flamengo realmente está brigando para ser campeão. Isso não está acontecendo nas últimas temporadas, mas pelo super elenco que tem, tá aí. Botafogo, Palmeiras e Flamengo como os 3 grandes postulantes a conquistarem o Brasileirão. Os times que entram como favoritos por uma vaga na Libertadores, que não impede nada deles de serem campeões também, não impede nenhum desses times aqui de ser campeão. Isso aqui é somente análise pelo que eu acho que eles vão brigar. Primeiro é o Corinthians. O Corinthians reforçou muito seu elenco na temporada passada, principalmente no meio do ano. Tem um ótimo ataque, tem um ótimo meio de campo, já vem com trabalho desde a temporada passada. Então eu acho que o Corinthians vai ser um time aí muito legal da gente assistir na temporada de 2025. Time forte. Outro time que eu coloco como postulante à vaga na Libertadores da América, eu vou colocar o São Paulo, que também é um time que tem um elenco legal, um elenco interessante. Chegou o Oscar, muito bom jogador. O trabalho do Zubeldia está sendo mantido também nessa temporada. Outro time que eu coloco como postulante à vaga direta em Libertadores é o Internacional. Porque o Inter, cara, o Inter fez um segundo turno muito bom na temporada passada de Campeonato Brasileiro. E eu acho que com o trabalho sendo mantido do Roger Machado, o Inter tem tudo aí para brigar por uma vaga em Libertadores. E quem sabe aí também pensar em título, não sei, né, cara? Vai depender muito do andamento do campeonato.
Esses 3 times assim, eu acho que são postulantes a uma vaga na Libertadores da América. Eu também vou colocar o Cruzeiro. O Cruzeiro ainda tem um impasse, eu não sei como é que vai encaixar o estilo de jogo do Diniz. O Diniz é 880. Ou o time dele joga muito e ganha vários jogos, ou o time do Diniz entra ladeira abaixo. Então a gente não sabe. Mas o Cruzeiro tem um elenco forte, fez boas contratações. Precisa entrosar ainda, obviamente. Pré-Libertadores, cara, como postulantes a pré-Libertadores, eu já abro aqui colocando o Vasco. Não impede o Vasco de pegar a Libertadores direta ou de ser campeão. Mas eu tô analisando assim o elenco do Vasco. O elenco do Vasco não é tão ruim como tem muita gente falando. O elenco do Vasco tem jogadores bem interessantes, tem um meio de campo muito forte. Tem ali jogadores interessantes no Vasco. Você tem o Léo Jardim, que é bom goleiro. Você tem o João Vitor, que é um bom zagueiro. Você tem o Piton, que é um bom lateral esquerdo. No meio de campo tem o Jair, tu tem o Paulinho. Tu tem o próprio Felipe Coutinho. Você tem o Payet. Você tem a chegada do Tietê, que é um jogador que agrega muito também. Você tem o Verratti, que é um bom centroavante. O Vasco ainda tem lacunas no seu elenco, por isso eu não tô colocando como já candidato a Libertadores, mas eu acho que para pré-Libertadores sim, o Vasco é muito postulante a brigar do meio para cima nessa temporada, do 10º para cima. Se chegar mais alguns reforços, mais algumas contratações, pode melhorar isso. Fluminense eu também acho que entra aí como um postulante a pré-Libertadores. Pré-Libertadores e Libertadores, cara, a briga sempre é muito embolada, mas o Fluminense contratou o Hércules, trouxe alguns jogadores interessantes. Tem um trabalho do Mano Menezes que está sendo mantido desde a temporada passada. O Fluminense conseguiu se manter na Série A na reta final da competição e tem alguns bons jogadores sim. Não é um elenco que era para estar brigando lá contra o rebaixamento, mas aconteceram coisas na temporada passada. Outro time também que eu coloco aqui como uma pré-Libertadores é o Fortaleza. Quem sabe, talvez até era para eu colocar o Fortaleza como Libertadores e o Cruzeiro como pré-Libertadores. Não sei, cara. O Fortaleza é um time que sempre chega e briga na parte de cima da tabela. O Fortaleza quase conquistou o título na temporada passada. Mais um time que eu vou colocar aqui como pré-Libertadores é o Bahia. O Bahia fez boas contratações. Eu tô acompanhando o mercado de transferências do Bahia bem interessante até o momento. Tá vindo aí com um time legal. E para finalizar, eu vou colocar o Atlético Mineiro também, que trouxe o Júnior Santos. Pode chegar mais alguns outros jogadores também aí. Acabou perdendo o Paulinho, mas eu acho que o Paulinho já tava ali na hora de sair do Atlético Mineiro, já não tava tão legal assim. Agora, como sul-americano, eu vou colocar o Grêmio. O Grêmio eu acho que eu até poderia colocar como uma pré-Libertadores também, cara. Eu acho que eu vou botar o Grêmio também com uma pré-Libertadores, não sei, cara. Depende muito do trabalho do novo treinador, né? Vou colocar o Bragantino como sul-americana. O Santos de Neymar, Tiquinho Soares e Tassiano. Sul-americana, cara, eu acho que o Santos dá pra brigar aí por uma pré-Libertadores, hein, mano? Dá, o Santos dá. E aí, pra finalizar a briga de pré-Libertadores, eu vou colocar... De pré-Libertadores não, de sul-americana eu vou colocar o Ceará não, o Vitória, que... fez um bom segundo turno na temporada passada, é uma arrancada bem interessante. Times que vão lutar contra o rebaixamento: Ceará, Juventude, Mirassol e Sport. Vão lutar contra o rebaixamento. O que vai lutar contra o rebaixamento pode surpreender, pegar uma vaga da Sul-Americana. O que vai lutar contra o rebaixamento pode pegar uma pré-Libertadores. Qualquer um desses times aqui nada impede, mas eu tô analisando o elenco de cada um. Eu acho que aqui ficou legal, ficou... mais ou menos na média. Talvez o Grêmio eu colocaria como pré-Libertadores e o Fortaleza como Libertadores, cara, como postulante a Libertadores. Eu acho que assim fica mais de acordo. Mas essa é a tier list do Brasileirão 2025. Eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Vocês concordam ou discordam? Eu sei que vai ter um monte de gente discordando, vai ter muita gente concordando também. Eu vou ficar nessa, abração no frente com nós. Fui!